Olá pessoal, eu sou o Vitor Menezes do Tec Concursos. Vamos para mais uma aula de estatística. Estamos falando sobre variância. Na aula de hoje, cálculo da variância para dados agrupados por valor. Ou seja, nós teremos uma tabelinha. Nessa tabelinha virão os valores de x com as suas frequências. E aí nós veremos como calcular a variância nesse caso. O exemplo que nós iremos trabalhar é este aqui. Poderiam ser idades de pessoas. Então, crianças com 5 anos de idade, nós temos 10, né? 10 crianças com 5 anos de idade, 20 jovens de 15 anos de idade, 40 adultos com 25 anos e 30 adultos com 35 anos. Então, essa será a nossa tabelinha. E o exercício pede para a gente calcular a variância populacional. O que significa isso? Que eu estou supondo que todas as pessoas da minha população estão representadas nessa tabela. Ou seja, a população que nós estamos estudando, ela tem tão somente estas 100 pessoas que estão representadas na tabela. Não há outras pessoas que ficaram de fora. É isso, ok? A fórmula da definição da variância, que nós já estudamos, é essa daqui. Como é que se calcula a variância? Então, a fórmula que nós estudamos é essa daqui, ó. A gente faz o seguinte, a gente calcula os desvios, né? Pega cada valor de x e subtrai da média, calcula os desvios. Depois, tendo os desvios, a gente eleva ao quadrado, e aí tira a média entre eles. Ou seja, soma todo mundo, o somatório, soma todos eles e divide pelo número de observações. E aí, então, nós teremos a média dos quadrados dos desvios. Isso é variância. Isso é variância. Então, o que nós vimos até aqui foi isso, ó. Que vimos até o momento. A variância é a média dos quadrados dos desvios. E é isso que nos diz a fórmula, né? Vamos reescrever a fórmula mais uma vez. Então, primeiro eu calculo os desvios, né? Pega cada xi e subtrai da média. Esse é o desvio. Aí, eu vou elevar os desvios ao quadrado. Eleva ao quadrado. E aí, eu preciso tirar a média dos quadrados dos desvios. Como é que tira a média? Soma todo mundo e divide pelo número de observações. Isso aqui é a média dos quadrados dos desvios, também conhecido como variância. Símbolo sigma quadrado. Como na aula de hoje os dados estão tabelados, ou seja, cada valor tem uma determinada frequência, então para dados agrupados por valor, que é o tema da aula de hoje, a fórmula muda um pouquinho. Por quê? Porque eu vou ter que levar em conta a frequência. Eu só conseguirei somar de fato, para valer todos os desvios quadrados, se eu multiplicar cada um deles pela sua frequência. Eu preciso levar em conta a frequência. Então, por exemplo, se na primeira linha, né, na primeira linha lá, das crianças com 5 anos de idade, a frequência é 10. Vamos chutar aqui que o desvio dessa classe aqui, dessa faixa, foi um desvio de 3, tá? Estou chutando. Faz de conta que o desvio foi 3. Então, o desvio ao quadrado é 9. Na hora de eu somar esse desvio ao quadrado 9, eu não posso somar um 9 uma vez só. Não posso. Por quê? Porque esse 9 no fundo, ele representa os desvios de 10 crianças. Então, é como se fosse 9, mais 9, mais 9, mais 9, 10 vezes o 9, 90. Entendeu? Ou seja, cada desvio quadrado precisa ser multiplicado pela sua frequência. Vamos anotar isso. Deixa eu apagar aqui. Quando os dados estão agrupados por valor, só conseguiremos somar todos os desvios se levarmos em conta as frequências. Ou seja, precisamos multiplicar cada desvio
quadrado por f, né? F é a frequência. Então, na aula de hoje, a fórmula muda um pouquinho. Eu tenho que colocar a frequência aqui multiplicando. Legal? É a única mudança em relação à aula anterior, porque hoje nós temos frequências. Na aula anterior não tinha, né? Na aula anterior, os dados estavam em ROL. Vamos lá, então. Vamos aos cálculos, né? Primeiro passo, a gente precisa da média, né? Já que eu vou calcular os desvios, né? Os desvios são sempre calculados em relação a quem? Em relação à média. Então, eu preciso da média. Então, vamos lá. Calculando a média, né? Como é que se calcula a média? Eu pego cada valor e multiplico por sua frequência. Então, na primeira linha, eu tenho... valor é 5, a frequência é 10. 5 vezes 10, 50. Na próxima linha, 15 vezes 20 dá 300. Na próxima linha, 40 vezes 25 dá 100 com mais um zero, 1000. 35 vezes 30 dá 15, 9, 10 com mais um zero, 1050. E aí eu preciso totalizar, somar, né? 50 com 1050 dá 1100. 2100, 2400. Então, total, 2400. E agora eu já posso calcular a média. Como é que fica a média de x? Eu somo todos os valores de x. De novo. Eu somo todos os valores de x e depois divido pelo número de observações. O somatório de todos os valores de x está aqui, nós calculamos, né, 2400. E são 100 pessoas ao todo. 100 pessoas ao todo. Então, a média de x é 24. Pronto, calculamos a média. Tendo a média, podemos ir para os desvios. Vamos aos desvios agora. Então, vamos lá. Como é que se calcula cada desvio? Basta pegar o valor e subtrair da média. Então, o primeiro valor é 5. A média, nós acabamos de ver que é 24. Então, eu preciso fazer o desvio, fazer a subtração. Pego o valor, que é 5, subtrai da média, que é 24. Isso aqui vai dar menos 19, entendeu? Então, o primeiro desvio é menos 19. O próximo desvio, o valor é 15. 15 menos 24, que é a média, dá menos 9. Depois, o próximo valor é 25. 25 menos a média, 25 menos 24 dá 1. Depois, 35 menos 24 dá 11. Pronto, calculamos os desvios. Só que na variância eu preciso dos desvios ao quadrado. Então, eu preciso pegar cada desvio e elevar ao quadrado. O primeiro desvio é menos 19. Elevado ao quadrado, 361. Depois, o próximo desvio é menos 9. Elevado ao quadrado, 81. Depois, 1 ao quadrado é o próprio 1. E depois, 11 ao quadrado é 121. Pronto, elevei todos os desvios quadrados. E agora eu preciso fazer a média desses desvios. Mas, agora vem aquilo que nós já explicamos, e eu vou falar mais uma vez. Na hora de somar todos os desvios, eu não posso fazer simplesmente 361, mais 81, mais 1, mais 121, não posso. Por quê? Porque este 361 aqui, ele não representa um único desvio quadrado de 361, não. É 361 de desvio quadrado para cada criança de 5 anos de idade, para cada criança. E são 10 crianças de 5 anos de idade, são 10 crianças. Então, esse desvio aqui, 361, aparece 10 vezes, é 361, mais 361, mais 361, 10 vezes. Por isso, eu só consigo somar todos os desvios quadrados se eu multiplicar antes pelas frequências. É por isso que na fórmula de hoje entrou esta parte nova aqui. Na fórmula da aula de hoje, precisou entrar aqui, ó, a frequência multiplicando, é por isso. Então, vamos lá, vamos multiplicar na primeira linha. Eu tenho aqui, ó, o desvio quadrado é 361 e a frequência é 10. Quando eu multiplicar, vai dar 3.610. Na próxima linha, 81 vezes 20 dá 162, 1.620.
Na linha seguinte, 40 vezes 1 dá 40. Deixa eu colocar aqui 0,40 para ficar alinhado. E na última linha, 30 vezes 121 vai dar 363 com um zero no final, 3.630. Agora basta somar todos eles. Agora sim. Agora que eu já multipliquei todos os desvios quadrados pelas frequências, agora eu posso somar. E aí eu terei realmente o total. Nas unidades é 0, nas dezenas. Deixa eu pegar uma caneta colorida aqui para ir riscando. Então, nas dezenas, 1, 3, 7, 10 e vai 1. 10 e vai 1. Vamos para as centenas agora. 6, 12, 18 com mais 1 que foi 19 e vai 1. E, finalmente, 3, 4, 7 e mais 1, 8. 8.900. Então, o total dos desvios quadrados é 8.900. Agora é só tirar a média, né? Então, a variância é a média dos quadrados dos desvios. Eu somo todos eles, está aqui 8.900. 8.900 dividido pelo número de observações, né? Número de pessoas, que é 100. Então, a variância dá 89. 89. Resposta, a variância é 89. A variância populacional é 89. Se os dados originais estiverem em anos de idade, né? Então, a variância é a unidade ao quadrado. Nesse caso aqui, anos quadrados. Se os dados originais estiverem em metros, a variância será metro quadrado. Se os dados originais estiverem em quilos, a variância será quilos quadrados. E sempre assim, sempre o quadrado da unidade original. Para encerrar a aula, vamos repetir o exercício, mas agora calculando a variância amostral. Na variância amostral, o pressuposto é o de que estamos analisando só uma amostra, ou seja, só um pedaço da população. Então, a minha população tinha mais de 100 pessoas, sei lá, tinha 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, e eu tirei um pedacinho dela, uma amostra, para estudar, tá? Quando isso acontece, o que é que muda? Muda o seguinte, o símbolo agora passa a ser S quadrado e não mais sigma quadrado. Além disso, no denominador, o numerador é igual, tá? O numerador não muda, é somatório de todos os desvios quadrados. Vai mudar o denominador, no denominador eu tenho que colocar um menos 1. Então, essas são as mudanças, né? Vamos lá, as duas mudanças que a gente precisa fazer. No denominador eu coloco menos 1. Por que tem esse menos 1, Vitor? O motivo nós veremos na aula de estimadores. E o símbolo troca, em vez de sigma passa a ser S, S quadrado. Pronto, é a única mudança. Então, nesse exercício aqui, como ficaria o cálculo, né? O passo a passo seria o mesmo, mas chega na fração final, eu teria 8.900 dividido por 100 menos 1. Ou seja, 8.900 dividido por 99. Então, essa seria a nossa resposta. A variância amostral é de 8.900 sobre 99. Legal? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!